Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos para mais um podcast da Times. Hoje estamos aqui com o Ricardo, ele é nosso convidado, ele vai falar sobre um pouco sobre a equipe de alta performance. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, alegria estar aqui com vocês. Estamos muito felizes que você aceitou nosso convite. Privilégio. Falar de liderança, falar de alta performance, desenvolvimento de equipe, é uma missão de vida, é uma paixão. Eu sei que isso impacta demais a vida das pessoas, impacta os negócios e, como consequência, né, gera riqueza, gera produtividade, gera resultado. Isso impacta a sociedade de forma muito profunda. Então, entender disso a fundo é algo que eu vejo muito valor. É um privilégio estar aqui compartilhando com vocês. Vou te perguntar, o que é que define uma equipe de alta performance? Legal, equipe de alta performance. Quando a gente pensa em performance, a gente pensa em entrega de resultado. Então, o nome é um pouco autoexplicativo. Quando a gente pensa em alta performance, eu estou pensando em resultado acima da média. Alta performance. Quando a gente leva isso para o meio corporativo, qual que é a nossa reflexão sobre isso? É um resultado acima da média de forma consistente. Porque eu posso dar uma tacada, por exemplo, poxa, eu tenho empresa de material hospitalar, é um dos ramos que eu atuo. Um mês saiu um empenho, saiu uma licitação e eu posso ter um resultado muito bom, muito acima da média, porém foi algo inconsistente. Aconteceu só por causa de um pedido que saiu fora da curva. Isso é alta performance? Não, não é. Qual que é a alta performance de verdade? É a capacidade de produzir resultado acima da média de forma consistente. É isso que a gente busca com as nossas equipes. Mas esse resultado acima da média você fala de financeiramente também? Dentro dos indicadores que você traçar. Quando a gente vai definir performance para os nossos times, e aí já entrando um pouco como a gente constrói esse ambiente de alta performance, um dos pontos que a gente precisa olhar são as métricas. A gente tem como pilar importantíssimo as metas, né? Nenhum negócio vai se desenvolver bem sem metas. Eu preciso saber onde eu quero chegar, que resultado que eu quero entregar. Mas além da meta, que depois a gente pode conversar um pouco mais a fundo sobre isso, tem as métricas. Que é o quê? Que é aquilo que vai me dar a direção para me dizer se eu estou indo no caminho certo ou não. Então, por exemplo, você pode ter aí como métrica quantidade de acidentes de trabalho. Não necessariamente é o resultado financeiro de vendas. Mas uma empresa de engenharia, por exemplo, pode metrificar isso. Ela pode metrificar, por exemplo, o número de incidência de pegar um colaborador sem EPI, por exemplo. É uma metrificação. Então, isso tudo vai desenvolvendo ao longo desse controle de performance das equipes. E vamos levando na direção que eu quero, que é onde está a minha meta. Entendi. Mas assim, como é que faz para identificar as habilidades, complementares de cada pessoa, de cada equipe? Como é que faz para explorar talentos? Vamos lá. Vou voltar aqui primeiro para a meta. Onde é que muitas empresas erram nesse processo na hora de construir uma boa equipe? Primeiro não é a falta de clareza de onde ela quer chegar. Porque quando eu tenho um objetivo específico, eu tenho uma meta, eu tenho um resultado a ser atingido, eu tenho um propósito principalmente por trás daquele negócio, eu preciso trazer pessoas que estejam alinhados àquele propósito. E olham para aquilo e falam, poxa, faz sentido eu dar o sangue por isso aqui. Faz sentido eu me dedicar para que esse resultado se torne uma realidade na sociedade. Quando eu começo a trazer esse tipo de pessoa para dentro da minha organização que compra a visão, já é um primeiro passo, mas eu não posso parar aí. Para eu entregar esse resultado, quais competências serão necessárias? E aí é onde a gente encontra muito erro no processo seletivo. O pessoal não tem clareza de quais são as competências técnicas e comportamentais, principalmente as comportamentais, na hora de colocar a pessoa no time. E às vezes a pessoa é muito boa para alguma coisa, só está no lugar errado, está na empresa errada talvez, ou talvez no cargo errado. Toda vez que eu vou para um processo de demissão ou vou instruir o empresário no processo de demissão, a primeira pergunta é, treinou direito? Eu sempre parto do pressuposto que o erro foi meu como líder. Não treinei minha equipe direito, então não é culpa dele que ele não está entregando, não é culpa dele que não tem alta performance. Eu não treinei, então vou repetir o treinamento. Segundo, eu aloquei a pessoa no local certo, eu alinhei as competências dessa pessoa às competências do cargo. Por isso que eu preciso ter muita clareza de quais são as competências necessárias para esse cargo, para eu colocar a pessoa certa dali. Poxa, não está alinhado. Eu consigo remanejar? Consigo colocar essa pessoa em outro local? Porque às vezes um cara que às vezes está indo muito mal numa determinada posição, ele vira uma estrela em outro lugar. Porque ele simplesmente está alocado de forma errada. Mas se eu não tenho clareza desse mapeamento de competências, eu me enrolo nesse processo. E aí, em terceiro lugar, assim, repara que os dois primeiros eu trouxe a responsabilidade para mim. Eu não treinei direito, eu não aloquei certo.
No terceiro ponto, agora é com o cara. Opa, você não tá dando resultado, amigo? Se você não bater meta, você tá na rua. E aí, realmente, ele vai sair dali, não vai entregar, não vai ficar dentro da empresa. Então, eu preciso ter essa clareza desse processo para colocar as peças certas no tabuleiro. Isso muda muito essa realidade em termos de entrega de resultado. Descobrir cada pessoa qual é o seu talento, né? O que ela Exatamente. pode colaborar melhor na empresa. Tem um livro famoso, eu não vou lembrar agora o nome do autor, que é Find Your Strength. Encontre seus pontos fortes. Michael ou alguma coisa, eu não vou lembrar certo agora o nome, mas justamente que ajuda a gente a mapear. Eu gosto de trabalhar muito com a ferramenta DISC também, de análise comportamental. Porque o teste técnico, ele é mais fácil de você testar, né? Você traz, por exemplo, uma enfermeira para minha equipe, eu aplico uma prova, eu sei se ela tem o conhecimento sobre determinada área ou não. Mas a questão comportamental, se ela vai se alinhar à estratégia da empresa ou às competências daquela vaga, isso é muito importante. Então, o mapeamento comportamental desse processo é fundamental. A gente acaba contratando pelo conhecimento técnico e demitindo pela falta de uma competência comportamental, como a liderança, como a inteligência emocional, como a resiliência e tantas outras. Isso é lógico. Agora que você falando, tô conhecendo melhor o seu trabalho, me deu curiosidade de saber como que faz quando a equipe não se entende? Quando tem muita discussão de trabalho, como é que faz? Bom, atrito entre equipe. Primeira coisa que você tem que ter claro na sua organização, primeira definição de valores. Tá tudo bem haver discordância, mas não tá nada bem haver desrespeito. Isso tem que estar muito bem pontuado e o líder precisa determinar aquilo que é aceitável e o que não é dentro dessa empresa. Você só tem dentro da sua empresa aquilo que você tolera. Então, se há discussão em um nível de desrespeito, só existe porque você, líder, está tolerando isso. E aí você vai dizer o que é tolerável na sua empresa ou não. Infelizmente, a gente ainda tem gestores que gritam com a equipe. Então, é um ambiente onde o desrespeito é tolerado, que é péssimo. E cria um ambiente de insegurança. E é impossível você ter alta performance num ambiente de insegurança. Porque a pessoa, se ela está se protegendo do líder, ela não está gastando energia produzindo. Vai gastar parte da energia dela se protegendo dessa insegurança. Seja contra o líder, seja contra os colegas. Então, eu preciso determinar o que é aceitável e o que não é. Então, um ambiente de divergência, muitas vezes, ele é um ambiente criativo. E tá tudo bem. Agora, quando eu parto pro desrespeito, é um problema. Quando a gente pensa em divergência, só para adentrar um pouco mais nessa questão, na reflexão criativa, eu tenho momentos de divergência e momentos de convergência. No momento de divergência, tá cada um puxando para o lado. Então, eu tô dando uma ideia, você tá dando outra pessoa tá dando outra ideia, e nessa hora ninguém vai tolir ninguém. Deixa as ideias virem. Vamos divergir das ideias. Chega um momento que a gente precisa botar o pé no chão, porque não dá para ter tudo que a gente quer, e a gente começa a entrar em convergência. E a partir daí eu começo, opa, isso aqui o orçamento não cabe, isso aqui eu não tenho como fazer, opa, dá para combinar a ideia A e ideia B, e eu começo a chegar num consenso para definir como é que eu vou resolver esse problema. Então, divergência não é algo ruim. Então, quando a gente fala de desentendimento, tem que entender em que momento isso está acontecendo. Num processo de divergência, tá tudo bem. Se eu discuto com o meu sócio porque a gente está brigando para fazer a empresa crescer, tá tudo bem. Eu tenho opinião divergente da dele, vamos puxar uma terceira, vamos quebrar a cabeça junto. Mas não há desrespeito. E em algum momento a gente vai ter que puxar para convergência. E aí a gente vai achar um meio termo para fazer isso acontecer. Então, não havendo desrespeito, tá tudo bem a gente ter divergência na equipe. Isso é positivo. Você acha que os colaboradores, assim, estão abaixo do líder, eles se espelham nas atitudes? Você falou sobre gritar. Será que um colaborador que se sente maior que o outro dentro da empresa pode espelhar a atitude do líder? Sempre. A gente costuma dizer, liderança pelo exemplo. Isso é um clichê super falado. Liderança pelo exemplo, liderança pelo exemplo. É clichê por um motivo, né? As coisas viram clichê porque elas funcionam. E liderança pelo exemplo não é um tipo de liderança. É o único. Então, eu fui militar, né? Fui tenente de infantaria no exército, foi uma das minhas formações. E a gente sempre dizia que a tropa é espelho do seu comandante. Não tem pra onde fugir. E quem contratou? Quem treinou? Quem demitiu? Quem tem o poder para demitir? É o líder. Então, essa equipe sempre vai ser reflexo dessa liderança. Então, não tem para onde fugir. Aí, às vezes, eu tô dando mentoria, tô treinando algum empresário. Porque o pessoal é preguiçoso. Porque minha equipe é incompetente. Porque o pessoal não é comprometido. Eu falei,
Onde é que você acha que está o problema? O problema está em você. E a equipe sempre vai ser desdobramento do líder. Ninguém segue um líder ruim por muito tempo. Então, se eu tenho um chefe na dentro da minha organização, e aí quando eu falo de chefe, eu estou falando de estrutura organizacional, lembrando que gestão é uma coisa, liderança é outra. Liderança é influência, liderança é sobre como você influencia pessoas, e você não precisa de cargo para isso. Pode ter o cargo mais baixo, e você pode ter uma baita de uma influência sobre a empresa, como você pode ser o chefe, ter o cargo, ter a função de gestão, e não ser líder. Ou, idealmente, ser chefe e ser líder, você juntar essas duas coisas. Então, eu como líder dessa equipe, eu sempre vou ser referência e vou influenciar esse pessoal. Eu vou levar eles numa direção. Isso vai desdobrar para minha equipe, não tem para onde fugir. Essa é a realidade. E aí, às vezes, quando tem um colaborador mais, assim, escuta melhor os colegas, ele acaba pegando, às vezes, até o trabalho do líder, né? Porque os outros colaboradores não conseguem falar com o líder, porque o líder, às vezes, não escuta, porque o líder é ignorante e sobrecarrega o outro colega. Aí, às vezes, esse colega vira o bom correio pro líder. E o que você acha que vai acontecer com esse líder ao longo do tempo? Nada. Nada. É uma questão de tempo. Ou se ele é o dono da empresa, como eu estava falando, ninguém segue um líder ruim, pelo menos não por muito tempo. O que acontece na prática? Se eu tenho um líder nota 6, ele vai se cercar por liderados nota 5. Se eu tenho uma competência de liderança, não um cargo, a competência de liderança nota 7, e tem um líder com cargo de gestão nota 6, e eu sou subordinado a esse líder, ou eu vou sair, ou esse líder vai sair. Um dos dois vai ter que sair dali. Não tem para onde fugir. O normal é que eu, como colaborador, saia. Eu não vou ficar seguindo um cara fraco. Eu vou procurar um cara forte, para seguir que seja melhor que eu. E quando eu olho para um líder, eu estou me perguntando o seguinte: esse cara vai me ajudar? Eu vou crescer por causa dele? Eu vou aprender? Eu vou me desenvolver por estar perto dele? Se a resposta for não, eu vou sair daqui. Isso é o natural. Por isso que é tão desafiador para as empresas a retenção de talentos. Por quê? Porque ninguém segue um líder ruim. Pelo menos não por muito tempo. Eu estou há 10 anos nessa empresa e meu líder é um cavalo. Você me desculpa, você não está recebendo proposta para ir para outro lugar? Você não está procurando emprego em outro lugar? Desculpa, você está com o líder que você merece. Essa é a realidade. Então, no momento certo, você vai procurar outra oportunidade, você vai sair, você vai ser convidado por outra empresa porque você é um excelente profissional e isso te abre outras portas. Então, mesmo que você não tenha o cargo de gestão, você pode sim ser o líder daquela organização. Não necessariamente a pessoa mais influente da empresa é a que tem o maior cargo. Você tem alguém com cargo mais baixo, mas como você comentou, é alguém que ouve a equipe, que se comunica, que se conecta, que se importa, que toca o coração das pessoas. Então essa é a pessoa ouvida. Essa é a pessoa que tem influência. Essa é a pessoa que, se ela quiser embarrear um projeto na empresa, o projeto não vai andar, porque ela tem influência sobre o grupo. Deveria o gestor se aprofundar muito em liderança, entender tudo de influência, para quê? Para ter essa equipe na mão, para ter esse time comprando ele como líder. Porque as pessoas primeiro compram o líder, depois a visão. Isso é uma consciência que muito gestor não tem. Poxa, eu tenho uma ideia incrível, eu tenho um plano fantástico. Nossa, isso aqui não vai ficar rico. Vai ser incrível isso aqui. Tá, as pessoas estão comprando você como líder? Se não, você pode ter a melhor visão do mundo. Não vão te seguir. Você não ganhou influência, você não tem capital de influência sobre essa equipe para poder conduzi-la na direção daquele objetivo que você traçou. Essa aqui é a liderança de verdade. Influência. Eu tô trabalhando numa empresa, tinha um chefe, não era gerente, assim, ele era financeiro. E tinha os funcionários mais abaixo, né, que eram os vendedores. Estavam sempre financeiro. O líder não conseguia fazer nada, ele não conseguia. Todas as ideias dele eram. Ninguém ouvia. Tem como reverter isso? Tem como o líder pegar o papel dele de líder de volta? O chefe pegar o papel dele de chefe de volta? Ele precisa reconstruir a influência dele. Ele perdeu a influência nesse processo. E aí ele vai precisar construir. E aí, nessa construção, ele vai precisar passar por 5 degraus, 5 níveis de liderança para poder aumentar o nível de influência a ponto de ser esse cara ouvido que o que ele fala o pessoal compra. A gente vê que liderança chega a tal nível, malucos aí que propõem suicídio coletivo e o povo vai. Olha o nível de influência que essa pessoa ganhou sobre aquele grupo ali a ponto até de se matar. Então, existe um processo para você subir. Qual que é o primeiro nível? O primeiro nível é o nível da posição, que nesse caso ele já tem. Ele recebeu um cargo, alguém acreditou nele, falou, opa, esse cara aqui tem um potencial, tem um conhecimento, tem uma capacidade, vou apostar nele. Dei um cargo para ele. Qual que é o problema da liderança de nível 1?
a sua equipe vai sempre fazer o menor esforço possível. Então, às vezes a gente ouve na empresa assim, isso não é minha função. Por que acontece esse tipo de comportamento? Não vou fazer, não sou obrigado. Isso é um comportamento de quem tem um líder de nível 1. Vai sempre fazer o feijão com arroz, o básico para não ser mandado embora. Só para ficar na empresa. Só para não perder o emprego. Quando eu tenho um líder de influência baixa, de liderança de nível 1, esse é o comportamento da equipe. Então, quando o líder já me reclama assim, pô, Ricardo, o pessoal não dá o sangue, o pessoal não dá o gás, só faz o básico, ninguém traz ideia. Eu falei, o problema está na sua liderança. A gente mata rapidinho. Mas ele pode ir para o nível 2. O nível 2 é baseado em relacionamento. E aí, esse líder que você me falou vai precisar construir isso. Ele precisa gerar conexão. A responsabilidade de se conectar com a equipe não é da equipe com o líder, é do líder com a equipe. Isso requer muita energia, muita dedicação. Tem que gostar de gente? Tem. Tem que ficar amigo de todo mundo? Tem. Eu tenho que ser amigo da minha equipe? Tem. Mas você vai dar um trabalho doido? Vai. Você quer ser o líder, quer subir, tá no topo e não acha que não vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Porque eu preciso saber se eu tô com uma colaboradora com a mãe doente, que não é o momento de eu apertar ela por causa de uma merda, ela tá passando por um momento difícil, ou tá passando por um divórcio, ou tá passando por uma depressão. Se eu não conheço a minha equipe nesse sentido, como é que eu vou desenvolver esse time? Eu preciso entender esse jogo. E aquele papo de deixa o trabalho, deixa a vida pessoal em casa, chegou aqui no trabalho, esquece o trabalho, isso não existe. A gente é um ser inteiro. Se eu tô com meu pai doente, eu não vou estar na minha melhor performance aqui, eu tô preocupado, meu pai tá no hospital. E às vezes vai valer mais a pena pro gestor falar, cara, vai lá pro hospital ficar com seu pai, a gente não sabe o dia de amanhã, passa esse momento com ele, deixa que eu seguro as pontas aqui pra você. Às vezes é melhor você fazer isso. Quando esse cara voltar, aí você começou a ganhar o coração dele. Ele já volta com outro respeito. Então eu preciso trabalhar esse processo de gerar relacionamento, de gerar conexão, de gerar influência. Se eu fizer isso, eu abro espaço para ir para o nível 3. E o nível 3 é o nível de produção de resultado. Aqui é um teste da minha competência. A minha capacidade de produzir bons resultados faz a minha equipe olhar para mim e falar, pô, esse cara é bom. Quando eu crescer, eu quero ser igual ele, né? Eu quero aprender com esse cara. Se você não se desenvolve tecnicamente para entregar bons resultados, você vai bater num nível de influência muito baixo. Vai te faltar o quê? Credibilidade com a equipe. Credibilidade é fundamental na liderança. O cara olhar para você e falar, pô, ouve esse cara que ele sabe o que ele tá falando. Quer dizer que eles têm que ser o melhor tecnicamente em tudo? Não. Principalmente quando você vai para níveis mais altos. Um supervisor de vendas, ele tem que ser muito bom de vendas. Um diretor comercial, não necessariamente. Ele já está num nível que ele está coordenando gerentes comerciais, que estão coordenando, às vezes, supervisores, que estão coordenando vendedores. São outras competências. A competência gerencial é diferente da competência do nível operacional. Então, à medida que eu vou subindo, eu vou saindo do operacional e vou ficando tático, depois estratégico. Mas eu preciso produzir resultado, ainda que na minha esfera, ainda que seja ela operacional, tática ou estratégica. Se eu fizer isso por muito tempo, eu vou para o 4º nível. E no 4º nível, a minha influência é baseada no desenvolvimento de novos líderes. No nível 3, as pessoas te seguem por causa do que você faz na empresa. No nível 4, as pessoas estão te seguindo pelo que você faz para elas. A pergunta do nível 4 é: quantos líderes eu formei? Quantas pessoas têm sucesso por minha causa? Quantas pessoas melhoraram por causa do trabalho que eu fiz na vida delas? Quanta inspiração eu gerei que levou essas pessoas a crescerem e entregarem um resultado diferente? O nível 4 me faz sempre me perguntar e levar isso para as pessoas que todo liderado está te fazendo 3 perguntas essenciais para que ele possa de fato te entregar alta performance. Pergunta no subconsciente dela, mas ela está fazendo. Toda vez que um liderado olha para um líder, ele está fazendo as seguintes perguntas. Primeiro, você se importa comigo? Essa é a pergunta da compaixão. Você se importa comigo? Ou eu sou só mais um número que você vai me usar, descer o chicote, me botar pressão, pressão para produzir e acabou. Eu sou só um número no seu sistema. Se importa comigo, cara? Como ser humano? Essa é a pergunta da compaixão. Segunda pergunta é: você pode me ajudar? Essa é a pergunta da competência, no nível 3, principalmente. Poxa, eu vou aprender coisas novas com você, você vai abrir portas para mim, você vai me dar oportunidades, eu tenho chance de ser promovido, eu vou ter uma carreira de sucesso aqui dentro. Você pode me ajudar? Vou aprender coisas novas, eu vou melhorar por sua causa. E a terceira pergunta é: eu posso confiar em você? E essa é a pergunta do caráter. Porque a verdade é que existe uma linha muito tênue entre liderar pessoas e manipular pessoas. É muito fácil você cair de um lado para o outro. E manipular pessoas nunca é algo positivo. E qual que é a grande diferença?
Quando eu falo de liderar pessoas, eu tenho o meu sucesso como consequência, não como causa. Ou seja, se eu tenho o meu sucesso como causa, eu vou descer o chicote, eu vou arrancar até a última gota de sangue daquela pessoa para ela produzir resultado, porque o que importa é o meu resultado. Se eu tenho o meu resultado como consequência e não como causa, eu vou investir nas pessoas, eu vou desenvolver, eu vou agregar valor, eu vou servir essas pessoas como líder, elas vão crescer e elas vão ter resultado. E quando elas tiverem resultado, eu como líder dessas pessoas vou ter resultado também. Ou seja, é uma consequência. Ele parte do processo do desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de novos líderes. E aqui eu saio da adição para a multiplicação. Enquanto eu te contrato para trabalhar para mim, eu comprei 8 horas, 10 horas de trabalho, quando eu formo um novo líder, esse cara multiplica a minha visão. Então eu saio da adição para a multiplicação. Aqui meu nível de alta performance começa a buscar outro nível de jogo, porque eu posso multiplicar. E o quinto nível é o nível do respeito, é onde as pessoas te seguem por quem você é, pelo que você representa. Quando a gente pensa em grandes nomes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, Jesus, são líderes que já morreram, mas continuam influenciando. Até hoje a gente está sujeito à influência desses líderes. Por quê? Porque a liderança deles transcendeu a existência deles. Vai além da sociedade, estado, país e ao seu tempo. Essa é a jornada para reconquistar essa influência que você me perguntou. É uma jornada um pouco Puxada, né? puxada, mas dá. Tem solução. Pra tudo tem É solução? possível. É possível. Possível. Quando você começa a entender o método, entender... O que acontece? As pessoas, principalmente no Brasil, têm uma cultura de que liderança é algo inato. Líder nato esse cara. Que líder nato? Estudou para isso, treinou, se desenvolveu. Então é uma competência. Então, independente do nível que você está hoje, da sua idade, eu tenho uns 70 anos, 80 anos, eu posso desenvolver liderança? Posso, é uma competência. É só desenvolver, é uma técnica, é praticável, é aprendível. Não é um dom, liderança não é dom. Liderança é competência, portanto pode ser treinado. Não tem solução, é só estudar e praticar. Voltando ao que você falou, tem muita gente que pensa ainda que, quando chega um trabalho, acabou seus problemas, ninguém tem que saber de nada, tem que sorrir. E às vezes, assim, a empresa acaba perdendo um bom funcionário. Porque se ele se sente desse jeito, tem até muito meme nas redes sociais sobre isso, né? Quando você tá fazendo um trabalho muito esforçado, você lembra do seu salário, então você lembra que seu chefe não tá nem aí você deixa, larga e volta só a fazer o básico mesmo. O que os gestores precisam entender, e pessoas que estão em função de liderança, a gente acaba misturando um pouco disso, né? Cargo com a competência de liderança. Que a nossa função não é mais produzir resultado. Se eu chego em qualquer palestra, né? Eu rodo o Brasil palestrando, eu vou conversar, pergunto quem aqui precisa entregar resultado. Normalmente eu falo para gestores, todo mundo, tem meta para bater, tem resultado para entregar. Não, você não tem resultado para entregar. Sua função não é produzir resultado. Sua função é cuidar de pessoas que vão produzir resultado. Se você pega um CEO de uma grande empresa, cara, qual foi a última vez que você falou com o cliente? 5 anos que ele não desce para falar com o cliente. Ele não está ali no atendimento, ele não está no operacional, ele não produz o resultado. Ele cuida de gente. E vai cuidar de gente. No caso, um CEO, né? Ele cuida de uma pessoa, que cuida de outra pessoa, que cuida de outra pessoa, que produz resultado lá na frente. Que está ali na fábrica, que está ali no atendimento ao cliente, que está ali prestando serviço. Então, se a gente não vira essa chave, e é onde muitos erram no começo da carreira. É um bom vendedor. Vira um supervisor comercial péssimo. Ele sabia operar. Ele não sabia cuidar de gente. Liderança sobre cuidar de gente. Essa é a chave que o pessoal precisa virar para, de fato, começar a produzir resultado em nível mais alto. E alta performance. E quando o chefe, ele passa para um funcionário, às vezes, que tem o mesmo cargo de outro, para dar recado, falar que, se você não fizer isso, você pode ser demitido. Repete a sua pergunta aí para mim. Entendeu? Eu não entendi a pergunta. Vamos supor, o chefe pede para um funcionário falar para outro funcionário que tem o mesmo cargo, por exemplo, fala para ele se ele não fizer isso, ele vai ser demitido. Nossa, pelo amor de Deus. Se Não, ele não trouxer cliente, ele vai rodar. Não. Primeiro, covardia. Não tá indo direto no colaborador, por quê? Começa por aí. Segundo. Já vi muito caso, hein? Não, tem. Vi Não, muito, é cara. surreal. O chefe não quer falar com o funcionário, ele manda um outro funcionário falar. Ele tem medo do conflito. Ele tem medo do conflito. Ou às vezes ele não quer ser o portador da notícia ruim. Sim, ele não quer ser o chato. Ele não quer cobrar.
Pois é, você vê, na tentativa de não ser, ele acaba às vezes sendo até pior, né? Isso é Porque fugir da responsabilidade? exatamente, ele é covarde. Você precisa fazer alinhamento de expectativa com a sua equipe. A equipe precisa saber o que é esperado. Porque quando você tem clareza do que é esperado, na hora da a cobrança ela acontece de forma mais natural. Eu espero que você faça 4 visitas por dia. Se eu puxo seu CRM, você fez 2, não preciso falar muita coisa pra você, amigo. Por que você fez só 2? Líder tem que ser bom, não tem que ser bonzinho. São 2 coisas. Tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Cobrar, acompanhar. Mas ele precisa fazer essa gestão de expectativa. Agora, se ele terceiriza isso e bota outro para fazer essa cobrança, ele já se mostrou que ele não está pronto para aquela posição. Está no lugar errado. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento de equipe e motivação de equipe, essa tentativa de motivação na base da ameaça é a mais inútil que existe. Você quer motivar alguém, comece pela causa. Começa pelo porquê. Traz a pessoa para um nível de consciência para ela entender a importância de entregar aquele resultado. E não simplesmente, se você não fizer, você vai ser mandado embora. Às vezes a gente tem que chegar nesse nível, às vezes sim, porque pessoas são motivadas por motivos diferentes. Mas se eu não fizer o dever de casa de ter a causa bem definida, vou te dar um exemplo dentro de uma realidade que eu sou muito inserido, que é a realidade hospitalar, como distribuidor de produto hospitalar. Eu conversava com uma pessoa que era uma gerente de hotelaria hospitalar, que é quem cuida ali da limpeza, da parte de serviço de quarto do hospital, desde a televisão ao lençol, etc. E perguntando para uma menina da limpeza, cara, o que você faz aqui? A resposta dela, eu ajudo a salvar vidas. Olha a consciência que ela tinha, que num hospital, uma limpeza mal feita, sinônimo de proliferação de bactéria, que é sinônimo de aumento de infecção hospitalar, que é sinônimo de aumento de mortalidade. Então, essa faxineira, que estava num cargo super baixo na hierarquia, no organograma desse hospital, tinha consciência que a causa dela ali não era limpar chão, para salvar vidas. Então, o grau de entrega dela para fazer uma limpeza bem feita nessa hora é muito maior do que num outro cliente que simplesmente a faxineira tem que fazer o quê? Limpar chão. Então, quando eu trago essa consciência, aumenta. A partir daí, tendo essa consciência de causa, isso já pega uma turma muito grande e traz um nível de motivação alto. Segundo, clareza de crescimento. Possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de onde ela pode chegar, de plano de carreira. Isso também inspira muitas pessoas nesse processo de crescimento. E terceiro, não está entregando resultado, aí tudo bem. Olha, quem não chegar nesse resultado aqui, tá fora. E aí você pode chegar nesse ponto. Mas ficar por terceiros, fazendo ameaçazinha, de que se a pessoa não fizer, ela vai ser mandada embora, pelo amor de Deus. Tá longe de ser uma liderança ideal. Tá, e quando a pessoa bate metas altas na empresa e ela ganha som de valsa, Ricardo, o que faz? Vou voltar, né? Vou repetir um comentário que eu já fiz aqui. Ninguém segue um líder ruim, pelo menos não por muito tempo. O seu valor de mercado não é definido pela importância do que você faz. O seu valor de mercado é determinado pela raridade do que você faz. Quando eu olho lá, quem é mais importante? Professor ou Cristiano Ronaldo? Quem é mais importante? Me responda. Quem é mais importante? O professor. Está formando a sociedade, formando novas gerações, está educando. Ele é muito mais importante. Mas por que o Cristiano Ronaldo ganha muito mais do que um professor? O professor tem um monte. O Cristiano Ronaldo só tem um. Então você é reconhecido pela sua raridade. Por isso que mesmo no nosso processo de desenvolvimento, a gente busca um mestrado, um doutorado, porque eu vou me tornando mais raro nesse mercado de trabalho. Então essa questão, bati metas altas e ganhei um sonho de valsa, eu mereço um aumento. O que determina se você merece um aumento ou não, não é a qualidade que você entrega, é a sua raridade. Porque se você é muito bom, tem um monte de gente batendo na sua porta te pedindo para não, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. E é nessa hora que você negocia. Então, olhando para o profissional, é importante eu ter essa clareza. Não adianta eu querer ser romântico e achar que o seu chefe tem que te dar aumento ou te premiar mais simplesmente porque você quer. Porque você gostaria, porque na sua avaliação você vale um prêmio de R$500, de R$1.000, um bônus de R$10.000. A sua percepção é essa. Sua percepção é essa? Abra uma empresa e se bonifique através disso. Eu não quero correr o risco. Não quer não? Então, a remuneração é essa aqui. É duro esse jogo, mas é o jogo da realidade. Ou se qualifique. Eu tenho a minha gerente hoje na Metrópole, é a Diane. Ela é incrível, incrível. Ela é muito boa mesmo no que faz. Ela entrou estagiária. Deu pouco mais de um mês, eu cheguei
pro Rodinei, que é o dono da empresa, eu sou o diretor executivo. Falei, Rodinei, se essa menina receber uma proposta, eu vou contratar ela, não deixa essa menina embora por nada. Por mim tá fechado, eu gostei muito dela. Legal. Deu 3 meses, ela falou, Ricardo, eu já recebi algumas, eu já sabia que ela estava recebendo proposta, porque meus próprios clientes, quando eu ligava lá, vendo o padrão de atendimento dela, começaram a oferecer vaga para ela. Recebi uma oportunidade, assim, assado, é uma vaga, né, efetivada, não é de estagiário. Poxa, eu já rejeitei algumas, mas essa eu não vou poder deixar passar batido, tal, porque eu preciso pagar minha faculdade e tal. Quanto é que eles vão te pagar? Tanto, falei, eu cubro, está contratada, pode mandar sua carteira para contabilidade. Contratei ela na hora. Por que eu não fiz isso antes? Cara, é um processo. Se tivesse acabado o contrato, eu teria contratado. Mas ela começou a receber proposta, ou seja, o valor dela de mercado estava mais alto. Na hora que ela recebeu uma proposta, eu fui lá, cobri. Ela passou a ganhar mais. Passou um tempo, ela terminou a faculdade de administração, foi promovida a assistente administrativa. E depois ela começou a dar o sangue e aprender mais sobre marketing, rede social, e começou a cuidar da rede social da empresa, e começou a implementar um monte de estratégia e começou a gerar resultado. Não tinha uma vaga de marketing. Eu fui pesquisar no mercado quanto custaria para eu contratar uma pessoa de marketing, para fazer o que ela estava fazendo. Muito mais caro. Falei, Rodinei, vou botar ela no marketing e eu vou aumentar o salário dela. Aumentamos o salário dela. Ou seja, ela provou que ela valia mais, porque ela começou a gerar um resultado que ninguém gerava. Hoje ela é a gerente, hoje no administrativo ela quer ter um salário mais alto. Ela construiu isso. Fui eu que dei para ela um salário mais alto? Claro que não. Eu não sou nenhum santo. Ela arrancou esse salário, porque ela é baita profissional. Ela é muito competente. Então não fica na posição de vida, não me deram. Cara, ninguém vai te dar nada. Vai lá e arranca. Esse é o jogo. Seja por causa de uma outra proposta fora da empresa. Olha, eu recebi essa proposta, você quer cobrir? Quero. Não quer? Tô indo. E esse é o jogo. Você é um profissional do mercado. Você não é um profissional daquela empresa. Você é um profissional do mercado. Então tem que aprender a jogar o jogo. Toda empresa existe para dar lucro. Esse é o propósito de uma empresa. Se ela não tiver lucro, ela não tem por que existir. Ela tem que fechar. Como é que a gente tem lucro? Aumentando receita, diminuindo despesa. Todo empresário vai estar o tempo inteiro de olho no aumento da receita e na redução da despesa. Ele não vai aumentar a despesa à toa. Agora, se você me prova que vale a pena te pagar mais, porque você está me trazendo mais receita e primeiro deu o resultado, tá? Não venha querer pedir aumento sem dar o resultado. Quando você me prova, você vai receber mais. Porque os dois lados estão ganhando. Então é natural. Como a Diane. Começou de estagiária, ganhando uma bolsazinha e hoje tem o salário mais alto no escritório. Mas ela fez merecer isso aí. Ela conquistou primeiro. Esse é o jogo. Bacana. E eu acho que investir em trabalho pode ser muito. Demais. Volta de novo ao líder. Sim. Tem um lugar que você não consegue crescer. Você não consegue mostrar. Você não consegue falar. Você não consegue nada. Verdade. Você acha que você tá ali naquele carro, você não vai passar dali, porque qualquer ideia, melhor que for, ninguém vai te ouvir. Você vai bater num teto baixo. E essa é a hora de sair dali. Uma organização sempre vai estar limitada à capacidade de liderança do seu principal líder. Ou seja, se você tem um líder nota 5, nunca vai ter uma performance superior a 4. Vai bater num teto por isso. Talvez porque ele seja inseguro, então ele não vai ouvir a ideia de ninguém. Se trouxe 500 ideias, ele não vai ouvir. Talvez as suas ideias não sejam tão boas. Também é uma possibilidade. E tá tudo bem. Mas será que nenhuma ideia é? Ele consegue provar por que a sua ideia não pode ser executada? Pelo menos escutar. Ou pelo menos escutar. Falar, cara, isso aqui a gente não vai conseguir implementar por causa de... B, você já olhou por esse ângulo, mas não deixa de trazer as ideias. Continua trazendo. Uma hora a gente emplaca uma. Opa, eu estou incentivando que esse processo continue e que a pessoa amadureça no processo para trazer ideias cada vez melhores. As pessoas querem se sentir ouvidas. É função do líder criar um ambiente para que as pessoas possam trazer ideias. O líder tem que ficar sempre ali, ou ele vai, às vezes, como é que é? Sempre o quê? Presente no local? Presente no local. Ele não precisa estar necessariamente presente no local o tempo inteiro. Uma empresa não pode depender do líder para tudo. Vamos dizer que um líder só se torna indispensável no momento que ele se torna dispensável. É o paradoxo da liderança. Eu treinei minha equipe tão bem que ela não precisa de mim. Agora, que empresa que vai abrir mão de um líder que consegue deixar uma equipe num nível que não dependa dele? Que se ele tiver um problema de saúde, não tem problema. Se ele tira férias, não tem problema. Se ele viaja, não tem problema. A equipe continua girando. E uma empresa quer abrir mão desse cara. Amanhã eu vou viajar. Vou ficar quarta, quinta e sexta viajando. E eu viajo muito com as palestras. Então tem empresa de material, tem a ótica, tem empresa de treinamento. Eu rodo muito, eu viajo muito. E as 3 operações rodam. Por quê? Porque a equipe não depende de mim. Eles sabem rodar a operação. Então, esse é um ambiente que o líder tem que criar. Um ambiente seguro, onde as pessoas se desenvolvam, onde elas tenham liberdade para trazer ideia,
onde o ambiente seja sadio, seja saudável, onde ele não tolera o desrespeito, onde esse ambiente seja blindado por ele, onde ele é o escudo, ele toma porrada, ele recebe a maior pressão e repassa isso na dosagem certa para que essa equipe seja estimulada, que ela cresça, que ela amadureça, mas fazendo isso de forma segura, podendo focar em produzir resultado. Aí você vai ter alta performance. Quais são as práticas assim, mais eficazes para desenvolver as habilidades individuais e coletivas? Menina, tem muita coisa que dá para fazer e vai ser Dá um exemplo de sim. umas do outro. E vai ter um pouco difuso isso, por quê? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades, a gente vai ter que entender que pessoas aprendem de formas diferentes. Se a gente olhar dentro da neurolinguística, você vai ter, por exemplo, o visual, auditivo, sinestésico, hoje se fala do digital. Você tem formas de aprender diferentes, então eu preciso entender o que funciona para um, o que não funciona para outro. Mas o que eu fico assustado é como empresários não têm budget para treinamento. Nunca tem. Você quer que a sua equipe comercial cresça, mas você não investe nada em desenvolvimento comercial para eles? Qual foi o último treinamento que eles fizeram? Qual foi o último treinamento que você fez? Porque se você, como empresário, não está se atualizando, por que você acha que a sua equipe vai se atualizar? Estava falando que a equipe é espelho do líder. Você não está buscando conhecimento, por que a equipe vai buscar? Você não está buscando se capacitar, por que a equipe vai buscar? Então, é importante entender a realidade de cada equipe, a realidade de cada área, porque, por exemplo, um treinamento de vendas. Hoje eu estou com uma consultoria de vendas em andamento em uma das empresas. É extremamente prático. Ela traz conteúdo, a empresa contratada traz conteúdo, mas bota o povo para fazer exercício vendendo para valer. Tem que praticar. Não tem para onde fugir, porque é comercial. Tem que criar desenvoltura, tem que melhorar o discurso, tem que melhorar o rapport. Então é extremamente prático. Agora, é da mesma forma como programador? Não sei. Talvez não tenho empresa de programação. E aí cada competência a gente vai ter que entender a realidade da pessoa e da função, da competência que precisa ser desenvolvida. Mas uma coisa é certa, tem que investir em treinamento. Se você não está investindo em treinamento na sua empresa, você está ficando para trás e muito rápido. Quando a gente pensa em mundo VUCA ou mundo Bunny, né? Hoje já se fala em mundo Bunny, que é uma outra sopa de letrinhas, a velocidade de mudança é muito rápida. Tudo está muito instável, a mudança está muito acelerada. Se você não leu um livro, não assistiu nada, não foi numa palestra, num evento nos últimos 6 meses, você pode ter certeza que você está muito desatualizado. Eu vi recentemente uma entrevista sobre um processo seletivo e me surpreendeu. A empresa contratante tinha uma ferramenta que ela checava se as respostas entregues pelos candidatos tinham ou não passado por inteligência artificial antes de serem enviados. E teve um candidato excepcional que as respostas dele, que ele respondeu online, tinham passado por inteligência artificial. E o entrevistador veio para a entrevista ao vivo, né, com esse candidato, pronto para descer uma porrada, pra apertar o cara. Chegou na mesa aqui. Você usou inteligência artificial para responder as perguntas do seu questionário? E ele na mesma hora. Claro que eu usei. E aí o entrevistador, mas por quê? Olha, eu tenho uma ferramenta para melhorar a minha performance. Tudo que eu respondo hoje, todo o trabalho que eu faço e passo pela inteligência artificial para maximizar o resultado. E eu vou fazer isso dentro da sua empresa. Todo problema que tiver que resolver, eu vou usar a minha capacidade e a capacidade da inteligência artificial. Eu vou conjugar essas duas coisas para ter uma máxima performance. Você pode ter certeza que eu vou usar dentro da sua empresa também. Então, esse entrevistador que veio com uma resistência com essa pessoa, na mesma hora botou o galho dentro e contratou o cara. Porque viu que ele estava usando a ferramenta de forma assertiva. Então imagina, quem não está se atualizando há 6 meses, 1 ano, não está dentro de evento, não está conhecendo o que está vindo de tecnologia, de modelo de gestão, de formato de desenvolvimento de equipe, não está nesse mundo, está extremamente ultrapassado. Aí não consegue entender por que o concorrente cresce, por que ele está deixando de ser competitivo. Amigo, você não está se atualizando. Hoje, você vê, teve uma época, a gente está crescendo a equipe de novo, mas eu reduzi minha equipe quase na metade para faturar o dobro. Por quê? Otimização de processo. Os processos estavam mal feitos. Quando eu entrei lá na Metrópole Hospitalar, eu reduzi muito a equipe, ajustamos os processos e faturamos o dobro. Processo mais bem feito, mais moderno. Tá excelente? Não, tem muita coisa para melhorar. E estamos aí com sangue no olho para a equipe toda comercial está em treinamento, que precisa melhorar. É um processo contínuo, não tem para onde fugir. Você falou tanta coisa. Você tem tanto empresário, tanto colaborador falando. Esse problema existia? Que às vezes a gente não consegue ver. Por que eu tô errado? Qual é o problema? Por que
Por que não tá fluindo? Por que não tá indo, né? Existe um problema comum, que é o seguinte: quando a gente pensa em resolução de problema, quanto mais próximo você está do problema, maior a sua dificuldade de enxergar esse problema e principalmente enxergar soluções. Se eu pegar essa água aqui, ela tem letras pequenas, e eu tentar ler ela aqui, tá tudo embaçado. Eu não consigo ler. Mas eu afastei um pouquinho, ainda não tenho presbiopia, apesar da idade. Aqui eu já consigo ler. Aqui fica melhor ainda, né? E por aí vai. Por isso é tão importante a gente estar em ambientes diversos. A gente está no evento, a gente está com outros empresários, com outros gestores, trocando experiência, vendo o que eles estão passando, porque eu consigo fazer um processo de dissociação. Eu me afasto do problema, olho de forma fria e às vezes eu enxergo problemas que eu nem estava enxergando. Quando eu trago uma consultoria, como eu estou trazendo uma consultoria comercial para dentro da empresa, ele enxerga coisas que eu ali na correria não consigo enxergar. Poxa, eu cheguei aqui correndo, aqui, não sei perceber, eu estava suando. Ah, pô, tá brilhando aí. Porque eu tava saindo de dentro de um cliente. Fui atender uma situação especial de um cliente que é muito especial pra gente, que é o Hospital Home. Vim correndo pra cá. Poxa, às vezes vai passar coisas que eu não vou perceber. Alguém que chega frio de fora no processo consegue enxergar. Então essa é a importância de a gente estar nos ambientes certos. Gerar uma ambiência positiva onde eu possa receber insights de coisas que eu não tô vendo. E como é que faz para celebrar as conquistas, os resultados, trabalho em equipe, da equipe, para encorajar, para dar motivação? Olha, a primeira coisa é enxergar que houve o resultado. Erro comum que os líderes cometem é: poxa, parabéns, você está fazendo um ótimo trabalho. Não é a forma de elogiar. Não vou nem. Daqui a pouco a gente fala em premiação, vai, mas vamos pegar o básico do dia a dia que é negligenciado. Se você, poxa, você preparou um roteiro com o maior carinho. Uma coisa eu falo: nossa, você é ótima apresentadora de podcast. Não, tá ótimo o seu trabalho. É uma coisa. Eu falo, nossa, essa sequência de perguntas que você preparou para esse podcast foi muito bem feita. Tem área que tem coisa aqui para extrair muito conteúdo. Opa, eu fui pontual numa análise sobre aquilo que você fez, sendo bem prático. Então, os líderes precisam aprender a flagrar a equipe fazendo a coisa certa. A gente tem uma cultura de flagrar fazendo a coisa errada. Ô, você prestou atenção nisso aqui? Ô, isso aqui tá errado. Ô, presta atenção. Não tô falando que não é para corrigir o que tá errado. Mas se eu tiver o carinho, a atenção, a consistência e a intencionalidade de enxergar as pessoas fazendo a coisa certa, as pessoas já vão se sentir extremamente valorizadas. Poxa, esse roteiro tá muito bem feito. Nossa, esse seu atendimento com o cliente foi espetacular. É isso que a gente precisa para ganhar o cliente. Nossa, essa sua velocidade de resposta para resolver rápido, poxa, foi num timing incrível. É isso que encanta o nosso cliente. Parabéns, é disso que a gente precisa aqui na empresa. Poxa, você é uma referência pra gente. Aí eu levo isso dentro dos pilares de alta performance. Eu tenho meta, métrica, placar, posso falar mais sobre placar e reunião de alinhamento. Quando eu vou para reunião de alinhamento, que é algo que eu faço semanalmente nas empresas, é o momento que eu tenho para dar visão a todos esses destaques. Eu gosto de falar sobre o fator uau. Poxa, o que eu fiz para o meu cliente que foi uau? Que deixou meu cliente assim: nossa, isso foi incrível. Isso precisa ser referenciado dentro da empresa, precisa ser visto por toda a empresa. Para quê? Para incentivar as pessoas a continuarem fazendo. Às vezes a gente pensa muito no bônus, né, na premiação, no ganhou uma viagem, né, ganhou um sonho de valsa, né, sonho de valsa. A gente pensa nisso tudo, mas a maior reclamação das pessoas não é nem isso. A maior reclamação: nossa, eu me mato e nem um muito obrigado eu recebi. As pessoas se ofendem por serem invisíveis. Tô me matando. Cara, nem pra falar: poxa, obrigado, bom trabalho, obrigado por chegar mais cedo, obrigado porque você saiu mais tarde, obrigado por dar esse sangue todo que você tá dando aqui na empresa. O básico não tá sendo feito. Às vezes é só um obrigado que ele queria ouvir, né? Fica aqui mais tarde comigo. Aí dá hora, pô, fiquei mais tarde, né? Tchau. Tipo, não fez mais do que a sua obrigação. Cara, acabei de fazer mais do que a minha obrigação. Valoriza. Lógico, se você pode, se você tem budget de ir além, e você brincou do sonho de valsa, as pessoas têm diferentes linguagens de amor, né? E isso é muito legal, porque uma das linguagens do amor é o presente. E quem tem como linguagem de amor o presente, às vezes um sonho de valsa faz muita diferença. A Diane, que eu tava mencionando mais cedo, ela fala muito em linguagem do amor de presente. Ela compra chocolate pro povo, todo dia ela chega com um docinho. Você vê, é natural pra ela fazer esses mimos pro pessoal. Isso é muito legal, isso é muito bacana. É pra fazer só isso? Claro que não. Eu tenho que ter meta, eu posso ter remuneração variável, eu posso dar bônus e devo incentivar as pessoas a produzirem mais e pagar bem por isso, remunerar bem. Mas eu preciso entender que tem gente que quer tempo de qualidade, tem gente que quer toque físico, gosta de chegar, dar um abraço, dar um beijo.
tem gente que quer presente, tem gente que quer palavras de afirmação e tem gente que quer atos de serviço. São 5 linguagens. Eu saber ajustar isso com a minha equipe faz toda a diferença nesse processo motivacional que você me perguntou. São 5, eu pensei que eram 4. São 5. Mas, Ricardo, de acordo com as minhas investigações, nem sempre você foi especialista em liderança. O que você faz? Então, a minha formação original é ciências aeronáuticas, né? Eu resolvi ser piloto de avião. Quando eu tinha 4 anos de idade, me perguntaram: o que você quer ser quando eu crescer? Eu falei: vou ser motorista de avião. Aí me ensinaram que era piloto, e aí desde então eu venho falando que vou ser piloto, e cheguei a checar minhas carteiras. Estudei, sou de Vitória, fui para Belo Horizonte, fiz minha formação em ciências aeronáuticas, chequei as carteiras de piloto comercial, voo por instrumento, multimotor, e decidi não seguir a carreira comercial por uma clareza de valores. E aí volta a importância dos valores. Para mim, na minha hierarquia de valores é Deus, família, trabalho. E piloto de avião é uma carreirazinha que você não tem muito tempo para família. E eu sempre valorizei muito família. Então eu lembro que eu cheguei a fazer um processo seletivo da Azul. Na época, entre eu me candidatar e o processo, eles acrescentaram um item a mais. Quem é piloto aí vai saber o que é o Jet Training, que é um simulador de voo a jato. Eu não tinha esse simulador. Fui pro processo, ele já me curta e falou: olha, faz o seguinte, faz o Jet Training. Quando você finalizar, a gente vai estar fazendo esse processo de 6 meses. No próximo processo você volta e aí tá tudo certo. Falei: beleza, eu vou fazer o Jet. E nesses 6 meses eu decidi que não vou seguir a carreira de piloto. Por quê? Eu quero mais tempo para minha família, vi como é que ia ser a escala, conheci um pouco mais dentro da Azul como seria essa rotina. E abrir mão. E aí, então, fui mudando de rota, né? Como piloto, você pegou alguma coisa que você aprendeu que ainda usa como especialista? Tem muita coisa. Tem muita coisa? Tem muita coisa. A aviação ela é uma escola muito interessante, porque a aviação te exige uma capacidade de tomada de decisão muito rápida. Difícil, né? Você é treinado para emergência. Pilotar um avião quando tá tudo bem, qualquer um pilota. A verdade é que é um videogame. Pilotar avião é muito fácil quando tá tudo bem. Assim como dirigir uma empresa quando as margens estão ótimas, o mercado, você tá no oceano azul, você tá nadando de braçada, você não tem concorrência, o câmbio tá favorável. Qualquer um administra. Tá sobrando dinheiro no caixa, sim, a rodo. Qualquer um faz. Outra coisa, outra realidade é quando vem a emergência. E na aviação a gente é exaustivamente treinado para emergência e fazer isso de forma fria. Então a aviação me capacitou a ser frio diante de crise, ser frio diante de problema. Hoje, normalmente, diante de uma crise é onde eu mais performo, porque eu fui treinado para isso. Eu fui treinado para ter o melhor desempenho no pior cenário. Quando tá tudo normal, eu sou super light, sou super paz e amor. Na hora que o pau quebra, na hora que a turbulência vem, na hora que a emergência vem, como eu já enfrentei algumas, né, ao vivo, né, de verdade, já capotei avião, já tive acidente aeronáutico, já passei por alguns problemas, por falha mecânica, etc. Quando vem esse cenário, é onde eu consigo entregar a minha melhor performance. Então é uma escola muito boa em termos de inteligência emocional, porque ali você tá com a sua vida em jogo. Diferente de uma empresa, que você tá com a sua empresa em jogo, com aqueles empregos, com a sua carreira, enfim, mas que depois você sempre pode reconstruir. Na aviação, dependendo do nível de emergência, é uma tacada só. Então eu fui treinado a enfrentar problemas de forma fria, calculista, para ter máxima performance diante do problema. E isso, com certeza, é muito positivo. Isso me ajuda bastante. Caramba, Ricardo, muita coisa. Você tem alguma uma dica extra? Você quer falar sobre os seus trabalhos futuros? Bom, legal. Trabalhos futuros. Vamos lá. O que tem de evento? Aqui em Brasília, especificamente dia 30, agora tem o Líderes do Brasil. Entra lá no Instagram, Líderes do Brasil. Você vai encontrar para poder se inscrever para o evento. Para quem estiver em São Paulo, o próximo evento é 8 de julho. Estarei em Alphaville. Isso no meu Instagram tá o link, no One on One, que é o evento que eu produzo, junto com o Fabiano Montes, com Michela Mares. Vai ser incrível esse evento. Está com uma turma de palestrantes assim, espetacular, falando de mentalidade, gestão e liderança. Inteligência produtiva, vai ser um network espetacular, 8 de julho em Alphaville. E depois fica de olho que já tem data para Rio, para Curitiba, para Miami, para Nova York, para Portugal. Tem muita coisa aí para agora nos próximos meses. Fiquem de olhos aí nas redes sociais, que independente de onde você tá, vai ter alguma coisa acontecendo por perto. Qual que é a sua rede social? @Ricardo Restel. Lembrando que Restel é com 2 S's. RESSTEL. A gente vai deixar na bio. A Perfeito. gente vai deixar na bio pra ficar mais fácil. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada.
Eu adorei esse podcast. Prazer Eu estar aqui aprendi com vocês. muita coisa com você hoje. Tenho certeza que a galerinha também aprendeu muita coisa, tanto empresário quanto os colaboradores. Muito obrigada por ter assistido mais um Timescast. Fiquem ligados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!